E o tema que eu trouxe para nós conversarmos hoje é: mas por que roupas infantis para faturar 5 mil ou mais em casa? Porque de dentre tantos segmentos, Flaviane, que eu poderia escolher para trabalhar, por que que eu devo escolher trabalhar com roupas infantis na minha casa para poder faturar 5 mil ou mais? Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para nós começarmos nossa live de hoje é que o mercado de roupa infantil é um mercado que cresce 6% ao ano. Esse é um dado que não é a Flaviane que está falando, é um dado que veio da Associação Brasileira de Indústria Têxtil, que se chama e Confecção, que se chama ABIT. Então, o mercado de roupa infantil cresce aí 6% ao ano, só para vocês terem uma ideia. E a perspectiva de crescimento para o ano que vem, 2022, é de 10%. Eu vou falar mais sobre isso, porque o ano que vem a perspectiva é maior. Mas só para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2021, no segmento de moda infantil feminina, moda adulto, houve uma retração de 22%. Então, para vocês verem, se você está em dúvida entre, que eu recebo sempre essa pergunta, qual que você acha que vale mais a pena investir, no segmento de roupa infantil ou adulto? Só aí já dá para vocês terem uma ideia que vale muito a pena vocês trabalharem com a roupa infantil, que ela é muito melhor. Por que que ela é melhor? Por exemplo, na atual situação que nós vivemos aí em 2020, para nós adultos, eu pelo menos, eu vivi com o que eu tinha já no meu guarda-roupa. Porque eu já não ia sair de casa, não tinha nenhum evento, não ia sair de casa, então eu fiquei com as roupas, os sapatos que eu já tinha ali. Eu não comprei nesse período roupas para mim. Já no caso da roupa infantil, você não tem essa opção. Por quê? Porque a criança cresceu durante esse período. Em alguns lugares do país a estação mudou. Então você não teve opção, você teve que comprar a roupa. Você pode até ter mudado o estilo de compra, optado por uma peça mais confortável, com preço mais acessível, mas no caso do segmento de roupa infantil a gente não tem saída. Nós temos que fazer o investimento nos nossos filhos, né? Então pode mudar o estilo de compra, mas não vai deixar de comprar. Segundo dados também do IBGE, a cada 20 segundos nasce uma criança no país. A cada 20 segundos nasce uma criança no país. Vocês têm ideia do tamanho desse mercado? Isso significa que a cada 1 hora nascem 321 bebês no Brasil. É muita criança, é um mercado muito grande, que nos traz muitas oportunidades. E quem souber aproveitar ele, principalmente de agora para frente, depois de tudo que nós passamos, vai ter aí uma grande oportunidade, né? Uma grande chance de mudar de vida. Então aproveitem, gente, vem comigo, que vocês não vão se arrepender. Esse é um mercado, assim, que não dá, é muita oportunidade. Outra opção, outro dado aqui para vocês. 10% é o que eu falei para vocês. A perspectiva para o crescimento ano que vem é de 10%. 1,3 são 1,3 bilhões de peças produzidas no Brasil, só do segmento infantil e bebê. 1,3 bilhões de peças produzidas aqui no Brasil, só desse segmento, gente, é muita coisa. Nos últimos 30 anos, o mercado de moda infantil e bebê cresceu 2,5 vezes. São quase 3 vezes o crescimento desse segmento. Então, para vocês terem ideia do quanto esse mercado ele é grande e o quanto as perspectivas são assim gigantescas. Por quê? Esse mercado é um mercado relativamente novo, porque há muitos anos atrás as crianças vestiam com roupas básicas, com túnicas, não tinham padrão, não se pensava na criança, né? Em vestir ela de forma adequada. Meninos e meninas se vestiam de formas iguais. Então, não tinha essa separação, não tinha essa perspectiva. Tudo isso só mudou depois da chegada da pílula anticoncepcional. Por quê?
por exemplo, na época da minha avó, tinham-se 10 filhos, né? Então, assim, um ia passando a roupa por o outro, usava o que dava, era dessa forma que funcionava. Ainda no tempo da minha mãe, ainda já não era muito ainda diferente. Porque, no meu caso, por exemplo, e eu lembro disso na minha infância, provavelmente vocês também tenham passado por isso, a minha mãe tinha ali uma roupa pra gente sair e as outras pra ficar em casa. A gente tinha uma roupa só, vamos se dizer, pra ir à missa, né? Era aquela roupinha única que a gente tinha. E com o passar do tempo, conforme nós fomos planejando nossos filhos, escolhendo que aquele filho se tornou planejado, desejado, querido, tudo isso mudou. Eu falo pela minha filha. Hoje a minha filha não tem só uma roupa assim como eu tive para poder sair, né? Ela tem ali N opções de peças para ela escolher para ela sair, né? Tem várias roupas, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem condições aí de várias roupas para ela poder ficar em casa, né? Então, assim, vários sapatos, não tem só um sapato, geralmente a gente tinha um sapato para sair, um tênis para ir para a escola. Hoje em dia já não é mais dessa forma mais, né? As crianças têm mais opção. Então, assim, por quê? Porque a gente aquele filho, ele foi desejado, ele foi planejado. E aí vocês veem esse crescimento, que é o que eu falei, desse dado que eu trouxe para vocês, que é nos últimos 30 anos esse mercado cresceu quase 3 vezes, porque foi mudando. Agora também a mulher também tem a sua renda, né? Então tudo isso foi mudando e as mães têm investido mais, as famílias têm investido mais. Para vocês terem ideia, o mercado brasileiro movimenta 50 bilhões no varejo e o segmento de roupa infantil e bebê representa 16% desses 5 bilhões, só para vocês terem uma ideia. São 40 mil crianças no Brasil de 0 a 12 anos. 40 mil crianças. 40 milhões de crianças no Brasil de 0 a 12 anos. Então, assim, 40 mil. Então, só para vocês terem ideia, 40 milhões, gente, de 0 a 12 anos. É muitas crianças, é muita oportunidade. E o valor médio de gasto por enxoval aqui no Brasil por mãe é de R$ 2.000. Que é isso que eu falei pra vocês. Nós hoje, quando vamos montar o nosso enxoval, não era igual antigamente, né? A mãe fazia o que dava, com o que dava, pegava uma roupa do filho e passava pra outro. Hoje a gente ainda faz isso, mas é diferente, né? Então, assim, olha pra vocês verem, num país nosso, onde a gente tem uma grande diferença, né, de classes sociais, mesmo assim, e nós somos um dos países com maior média de gasto por enxoval no mundo. Então, assim, gente, é o nosso estilo de consumo, isso é a questão da nossa cultura brasileira, né? E eu falo porque eu tenho uma amiga que é americana e ela fala que nós somos muito apegados com os nossos filhos, né? Essa coisa do cuidado que ela fala que os americanos não são assim, os filhos são as mães não são tão apegados, que aqui a gente cuida muito, a gente é muito assim, né? Carinhoso, afetivo. Então, assim, aí dá pra vocês terem uma ideia. Então, assim, aqui nessa introdução inicial eu quis mostrar pra vocês o tamanho desse mercado. Que quanto a fatos não há o que se questionar, né? Então, eu quis mostrar para vocês com dados que não são criados por mim, né? Que são comprovados, que são testados, são pesquisas, só para mostrar para vocês o tamanho desse universo e que justifica aí vocês por que trabalhar com roupas infantis em casa para faturar seus 5 mil ou mais, por que escolher esse segmento. Agora, já falando fora dos fatos em si, entrando na nossa realidade, do nosso dia a dia, nós temos que pensar que nós também, quando trabalhamos com roupas infantis, nós não temos só as mães como nossas clientes. Nós temos as mães, mas nós também temos pessoas que não têm filhos. Outras mulheres. De uma forma geral, o homem agora cada vez mais tem se interessado, participado dessa criação dos filhos e às vezes ele tem tomado essa decisão de compra, mas numa grande maioria, a mãe ainda tem sido a decisora de compra e também quando vai comprar um presente, aquela pessoa que não é mãe, a pessoa que vai comprar um presente geralmente é uma mulher.
na sua grande maioria também. Então, nós não temos só as mães, nós temos aí dois públicos, né, que nós podemos atender. As mães, em primeiro lugar, e em segundo, as mulheres, que são aquelas tias, avós, amigas, madrinhas, que vão precisar também comprar presentes aí para N aniversários, para ir visitar um recém-nascido, né, que tá ali super feliz com a chegada do primeiro sobrinho, primeiro neto, né? Então, assim, é um super. Nós não temos só. Então, é um mercado que já amplia quando nós já falamos dessa forma. E aí, vocês podem pensar, que é o que eu venho falando com vocês, o que vai acontecer depois dessa retração que nós vivemos aí de consumo de março de 2020 até agora, né? Não havia os aniversários, assim, as pessoas ainda estavam presenteando, né? Mas de forma talvez mais, não tantas pessoas, porque não tinha aquela comemoração aberta para tantos convidados, né? Ainda tinha esse consumo, mas pensa depois ali de outubro desse ano. Vai começar a acontecer os encontros, as mães vão querer outras roupas para os filhos vão ter crescido, a estação vai ter mudado, vai começar a acontecer aniversários infantis e vai ter mais convidados, são mais pessoas precisando de presentes. Vai vir Natal, vai vir Dia das Crianças. Então, assim, gente, o crescimento, as perspectivas aí de outubro para frente são as melhores possíveis. E lembrando sempre do que eu sempre falo com vocês, que a forma hoje como as mães consomem é muito diferente, né? O que a gente está disposto a gastar, né, para investir nos nossos filhos, para verem nossos filhos, né, felizes, pra gente olhar e ter a sensação, né, nossa, que lindo, a roupa dos meus sonhos, né, a gente tem investido muito mais, além do necessário. Então, vai acontecer aí, além das mães, muitas mulheres vão precisar de presentes, né? Vai precisar comprar mães, tias. Quantas grávidas, né, queriam ter engravidado, às vezes, nesse período? Muitas pessoas, isso não impediu, né? O que aconteceu de março de 2020 para cá não impediu das mulheres terem filhos, os filhos continuaram nascendo, mas houve algumas mães também que decidiram deixar esse momento para depois. E aí vocês podem ter ideia de quantas crianças, provavelmente esse número que eu falei com vocês, de 321 bebês por hora, 6 crianças, como que é? Que eu falei para vocês, agora até a cada 20 segundos nasce uma criança, vai aumentar muito depois dessa vacinação. As mães vão se sentir, as mulheres vão começar a se sentir mais seguras e o número de crianças que vai nascer daqui para frente vai ser ainda maior ainda. Então, assim, e se aumenta o número de mães engravidando, é mais enxoval, é mais vó feliz querendo comprar roupa pra neta, pros netos, é mais tia feliz, é mais madrinha feliz, né? Então, é uma grande oportunidade aí pra frente também. E a gente tem que pensar, né, nessas mães e agora também já tem aquelas mães que já estão grávidas, né, nesse atual momento. Teve mães que acabou de ganhar neném, que como eu disse para vocês, o que aconteceu não impediu das mulheres engravidarem, foram muitas mulheres, né, que ficaram grávidas nesse momento. Então tem mulheres grávidas aí que planejar, já estão grávidas, né, prontas para receber os seus filhos, e a gente tem que pensar ainda dentro disso que tem ainda os bebês que não foram planejados, que não foram esperados, mas eles também vão chegar e vão aquecer aí o nosso mercado. E a gente tem que pensar que essa mãe que vai montar o seu enxoval, ela vai precisar, para aquele momento ali inicial, o que ela vai precisar? Ela vai precisar de acessórios em geral, né? Chupeta, mamadeira, esses detalhes. Bolsa de maternidade. Aí você vai pensar em tudo que uma mãe que vai montar um enxoval precisa. Ela vai precisar de manta, ela vai precisar de kit berço, ela vai precisar de toalha, ela vai precisar da roupinha. Aí dentro das roupinhas é o quê? Dentro do enxoval é o body, o mijão. Mijão é aquela calça que vem junto com o body. Eu não sei se na região de vocês também é esse nome. Então eu já coloco aqui definindo porque aqui tem mães, né, do Brasil todo. Vai precisar do macacão, vai precisar daquela saída de maternidade, de manta. Então é tudo ligado aí a esse primeiro momento. E a gente tem que pensar também naquela mãe de primeira viagem, né?
Aquela mãe, eu falo por mim mesma, a mãe de primeira viagem, ela compra o que precisa e o que não precisa. Eu falo por mim mesma, gente, quantas coisas eu comprei que eu nem cheguei a usar, que eu achei que era útil e que não foi útil, né? Porque nós estamos super empolgadas, justamente por aquilo que eu falei com vocês, porque aquele filho ele é desejado, ele é planejado, ele é esperado, né? Então, a hora que a gente vai montar um enxoval, né, a gente quer compra o que precisa e também o que não precisa. Então, há um certo exagero, principalmente nesse primeiro filho. Então, aí mais outra oportunidade para vocês, né? E ainda tem a questão que, igual eu falei para vocês, pode ser o primeiro neto, ou sempre que chega um neto, né? Uma felicidade ali para a avó, para os irmãos, né? Todo mundo fica empolgado, todo mundo quer dar um presente. Eu falo porque quando eu fui montar meu enxoval, gente, eu já tinha ganhado tanta coisa das pessoas, das amigas, já antes mesmo da minha filha chegar. E ainda assim, quando eu recebi cada visita de uma pessoa, eu recebi um presente de cada pessoa que ia visitar. Então, assim, vocês podem imaginar, né? Quanto de oportunidades. Porque às vezes a gente fica pensando que é só a mãe que vai comprar para o filho, mas não, existem várias outras ocasiões que vai impulsionar também a compra, né? Tem a questão também dos aniversários, né? A hora que vai ter os aniversários, igual eu falei pra vocês, aí todo mundo precisa comprar, todos os convidados vão comprar presente pros aniversários, né? Primeiro neto que recebe. E a gente ainda tem que pensar naquela mãe que está grávida, mas também já tem outros filhos. Pode ser que ela tenha guardado o enxoval e seja o mesmo sexo, mas mesmo assim ela ainda vai precisar comprar. Tem aquela mãe que está grávida e que vai ser de sexo diferente, e aí vai ter que, mesmo que ela tenha guardado, ela não vai conseguir aproveitar muita coisa. E aí a gente ainda tem que pensar naquela mãe que vai ter o segundo filho ou o terceiro filho e ainda não, e que não guardou o enxoval do filho anterior, que seria no meu caso, eu não tenho o enxoval da minha filha. Como eu disse pra vocês, eu desapeguei geral quando eu fui começar a minha loja, então eu não tenho nada da minha filha. Então, se eu tiver outro filho, eu tenho que começar do absoluto zero. Então, a gente tem que pensar dessa forma. E não levando em consideração só aquela mãe que vai montar o enxoval e que já tem outro filho, aquela mãe que já tem 2, 3 filhos, ela vai ter que comprar, né? Cada vez que uma dessas crianças crescer, ela vai ter que comprar. Cada vez que a estação, dependendo da região do país, dependendo da estação, ela vai ter que comprar novamente. Então, cada uma dessas situações, ela tem que, né, ter ali o gasto com 1, 2, 3 ou mais filhos, né? Então, aqui só dando algum exemplo para vocês também, o quanto de possibilidade, né, que esse mercado traz. E nós, mães, sabemos que os filhos crescem muito rápido, ali até os 2 anos. É muito rápido, gente. A gente tem que comprar roupa de 3 em 3 meses, vocês sabem. Troca a estação. A hora que você monta tudo, troca a estação, tem que montar tudo de novo. É muito. A rotatividade, né, que você precisa fazer de compra para os filhos é muito alto, porque eles crescem muito rápido. E eu falei isso aqui também já em outra live, que a minha irmã está hoje com um filho de 15 anos, meu sobrinho já tem 15 anos. E até hoje ela fala que não sabe mais o que fazer porque ela compra, ele perde, ela compra, ele perde. Então, assim, pra vocês verem aí que é de 0 até 15 anos ou mais, nunca para, né? Aquela compra constante, rápida sempre. E aí, Flaviane, quais estilos de roupas eu tenho dentro desse segmento de roupa infantil? Não existe só um estilo de roupa, existem vários estilos. Nós temos, por exemplo, a roupa de enxoval, que é essa que eu falei com vocês, o macacão, o conjunto de body com calça, só o body, o kit, a saída de maternidade. Esse é o estilo ali para aquele momento do enxoval. E os conjuntinhos mesmo tradicionais, né? E que é roupinha, blusa e calça, mas geralmente as mães preferem o body, fica mais quentinho, né? Mais fácil na hora de pegar a criança. Nós temos também aquela roupa estilo blogueirinha, que é aquela moda inspirada no estilo adulto, né? Tudo que lança na tendência adulto, as mães têm aquele estilo blogueirinha que é inspirada nessas tendências de moda adulto. E aí tem várias peças bem estilosas e tem várias mães que se identificam também com esse perfil.
Nós temos aí a roupa mais social, para um evento, aquele vestido mais social. Nós temos aquele terninho, aquela roupa mais social para criança ir num casamento, num aniversário de 15 anos, algo assim mais especial. Nós temos também aquela roupa para usar à noite, né? Que não é, às vezes tem algum detalhe, algum brilho, algum estilo, né? Uma peça às vezes de mais qualidade, uma peça diferenciada para usar à noite, né? Nós temos também aquela roupa para o dia a dia, que seria aquela peça com preço mais acessível, mais confortável, mais flexível, para criança mais básica, para criança usar no dia a dia, para sujar, andar de bicicleta, pintar, rolar no chão, ficar à vontade. Nós temos também o estilo de batizado, aquela roupa para batizado. Vocês já pararam para pensar quantas crianças são batizadas por final de semana? Se nascem 321 crianças por hora, se nascem uma criança nasce a cada 20 segundos, quantos batizados acontecem por fim de semana? Né? Então, mais outra oportunidade. Nós temos aquelas roupas só para aniversário, temática para aniversário, com vários temas voltados para aniversários, né? Para criança, ou só para brincar mesmo, de princesa. Nós temos os pijamas, que eles também têm aquela sazonalidade, tem no verão, tem no inverno, cada um tem um estilo, dependendo da sua região, se tem essa mudança de estação. Nós temos a moda praia também, né? Então, assim, tem vários estilos de roupas dentro da moda infantil, né? Não existe só um estilo específico de roupas. E nós podemos falar ainda dentro dessas roupas, nós podemos falar das peças que mudam na estação. Como, por exemplo, aqui na minha região, por exemplo, para a região, vamos falar da região norte. Na região norte vai predominar a roupa de verão, vai ser aquela roupa mais leve, vai ser os biquínis, né? O vestido, aquela roupa mais leve. Já aqui na minha região central, nós temos essa estação bem definida. Então, como que a gente faz? Nós temos, por exemplo, no verão, o pijama, que é um shortinho, é uma camisola, uma roupa bem leve. Já no inverno, já é um moletom, soft, é uma coisa bem mais acolchoada. Os moletons. E aí, quando vem o verão, nós temos os biquínis, os vestidos, as roupas mais leves, shorts, né? Então, tem dessa mudança da estação também. E falei com vocês também da frequência. E a gente tem que pensar também que nós temos aí crianças ao nosso redor, porque às vezes as mães ficam preocupadas, ai, será que eu vou ter as clientes suficientes, né? Será que eu vou conhecer mães? Será que eu conheço muitas mães? E aí eu vou começar a mostrar para vocês aqui uma oportunidade, porque além de nós termos as redes sociais hoje que facilitam, onde a gente consegue atingir um número de mães super alto, com preço super acessível, nós estamos onde mães estão outras mães. Talvez você não tenha percebido, mas mãe está onde outras mães estão. Por quê? As mães estão na escola. Quando você chega na escola, ao seu redor tem o quê? Um monte de mães. Se você for na natação, o que tem ao seu redor? Um monte de mães. Se você for no balé, você está ao redor de um monte de mães. Aí você tem a oportunidade do futebol, do inglês, do aniversário da escola, do aniversário fora da escola, dos amiguinhos da escola, dos amiguinhos que não é fora da escola, né? Então, assim, o que vocês têm que ter claro é que vocês estão rodeadas, que não vão faltar são mães, né? Porque você está no dentista infantil, tá cheio de mães. Você vai na psicóloga infantil, está cheio de mães. E você vai no restaurante onde tem brinquedos, está cheio de mães. Então, é porque você ainda não parou para pensar. Onde nós estamos, várias mães também estão. E a gente tem que pensar também hoje nos atendimentos, né? Eu estava conversando essa semana mesmo com uma pessoa e a gente estava falando, nossa, parece o básico, parece o essencial, mas às vezes nem sempre é tão essencial. A gente acha que dar um bom atendimento é uma obrigação, né, das lojas, né?
Mas, porém, quantas realmente te dão um atendimento diferenciado? Quantas te respondem com agilidade no WhatsApp? Quantas perguntam o seu nome? Quantas perguntam o nome dos seus filhos? Tem salvo, que entende a marca que você gosta, o estilo de produto que você gosta, né? Então, assim, não é tão simples assim. Às vezes a gente fala que um bom atendimento pode ser já um diferencial. Que ele fala, ai, o que, que eu vou ter de diferencial para me diferenciar? É, talvez um bom atendimento seja um grande diferencial, porque era para ser o que todo mundo era para oferecer, né? No geral, mas não é o que acontece. Então, você tem aí uma grande chance de se diferenciar dando um bom atendimento para suas clientes, porque as pessoas hoje não. Nossa, o atendimento tá precário, principalmente nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. Então, assim, as pessoas ainda não sabem dar um bom atendimento. Então, Flaviane, falando de tudo isso, qual que é o melhor produto para eu faturar, então, meus 5.000 ou mais? O que, que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar com a moda blogueirinha, eu tenho que trabalhar com enxoval, eu tenho que trabalhar com a roupa pro dia a dia. Me conta aí qual que é o segredo. O que eu posso dizer para você é que vai depender do seu público, vai depender do seu mercado, vai depender das necessidades do seu mercado. Não existe um segredo. Eu falo assim, ó, se você trabalhar com roupa, moda blogueirinha, você vai explodir, vai ser um sucesso. Não, não existe isso. Existe você entender o que, que o seu público quer, o que, que o público da sua cidade está carente, ou do seu estado, da sua região está carente e atender a essa necessidade, seja em produto, ou seja em atendimento, ou seja em serviço, numa entrega, num delivery, numa malinha, é você entender as necessidades. Flaviane, o que é entender as necessidades das minhas clientes? Porque às vezes eu falo de necessidades, né? E algumas mães colocam lá pra mim. Flaviane, quando você fala entender das necessidades, o que é entender? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Vou falar aqui pra vocês. Por exemplo, a minha filha, ela está com 5 anos e meio e ela chegou em uma fase em que ela escolhe as peças. Não adianta eu escolher, tem que ser do gosto dela, senão ela não usa. E ela tem que experimentar. Por quê? Se a roupa encostar, machucar, incomodar, ela não usa. Então não adianta eu ir numa loja sozinha, escolher as peças e trazer para ela que não vai dar certo. Ela precisa participar dessa compra. Aí, por exemplo, teve um período que o comércio estava fechado e eu não tinha como eu levar minha filha na loja para poder escolher as peças. Estava todo mundo fechado. E aí eu entrei em contato com uma loja para a loja me mandar um condicional, que é uma malinha, né, para minha casa, para eu poder experimentar na minha filha, para ela poder escolher, colocar no corpo, ver se não ia incomodar. E aí a loja me falou que não fazia esse tipo de trabalho. E aí eu fiquei pensando, então como que ela quer que eu compro? A loja está fechada. Não tem como eu ir até lá levar minha filha para experimentar. E ela também não me manda a roupa para experimentar na minha casa, então eu não sei como que ela está sobrevivendo nesse período, né? Então, deve estar vendendo para crianças que menores do que da minha filha, porque eu acho que da idade da minha filha para cima, todas, se tiver uma etiquetinha, se sentir incomodada, não usa, já quer escolher. Então, ela deve estar vendendo só dessa idade para baixo, né? Então, é você se colocar no lugar da outra cliente, é você ter empatia e falar assim, nossa, às vezes por você mesmo, analisando a sua necessidade, o que as outras lojas não estão atendendo, né, da sua necessidade. Então, é analisar isso, ter essa empatia, se colocar no lugar da cliente e entender. Aqui eu dei um exemplo de atendimento, mas nem sempre pode ser só atendimento. Vou dar outro exemplo agora de produto para vocês. Vamos supor que as mães de adolescente não estão encontrando roupas para os adolescentes. As mães ali com crianças pré-adolescentes, acima de 10 anos, né, que já estão usando tamanho 10 para cima, não estão encontrando aquele produto, né? Vai numa loja, compra, mas não é bem aquilo que ela queria, não tem uma loja especializada naquilo. Se uma pessoa entende essa necessidade e traz esse produto para atender essa necessidade dessas mães, ela vai dar super certo. Porque todas essas mães, assim como ela, estão precisando daquele produto. E aí, a hora que ela vir falar, olha,
se você aí tem aquela filha, tem uma filha aí que veste de 10 anos para cima e não está encontrando peças bonitas, bacanas, confortáveis para seus filhos, aqui na minha loja você encontra. Caramba, todas as mães que precisam, que necessitam daquele produto, vai nela e ela vai rachar de vender. Entendeu? É você entender o que que a outra mãe, o que que seu mercado está carente, o que que seu mercado está precisando. Outra coisa que eu posso dar de exemplo para vocês. Eu não aconselho vocês a vir com acessórios inicialmente, dependendo do investimento que vocês têm para começar. Por quê? Vamos supor que o seu investimento é pequeno. Invista em roupas e lá na frente, quando você já estiver tendo seu capital de giro, já estiver tudo organizado, aí você vem com acessórios. Foque em um primeiro, depois vem com variedade. Mas vamos supor que ou você já chegou nesse ponto, ou você tem um bom investimento para começar. Por exemplo, tinha aqui na minha cidade, por exemplo, se a gente quisesse comprar aquela marca Avente, de chupeta, de mamadeira. Aqui na minha cidade, por exemplo, não tinha. A gente tinha que ir numa cidade a 2 horas daqui para poder encontrar esse estilo de produto. Até que um dia uma loja percebeu isso e falou: caramba, e não era só isso. Era tipo, você não encontrava uma escadinha para criança escovar os dentes, uma escadinha para criança alcançar para tomar água. Você não encontrava nada disso aqui na minha cidade. E aí, uma pessoa percebeu isso e trouxe esses produtos. Ela rachou de vender, vendeu super bem, porque aqui ninguém tinha se atentado a essa questão, porque nós precisávamos sair daqui para ir em outra cidade. Vou dar mais outro exemplo para vocês. Para montar enxoval aqui na minha cidade, não existe um lugar específico de enxoval com preço acessível. Tem aqui opções que você compra sem enxoval, mas o preço não é acessível. Então, o que que todo mundo aqui na cidade, como que faz? Vai montar um enxoval? Vai numa cidade a 2 horas daqui e monta todo o seu enxoval em um único lugar, um lugar onde tem tudo para que uma mãe precisa para montar o seu enxoval e com um preço acessível. O dia que alguém vier aqui e montar essa empresa com enxoval, com tudo que uma mãe precisa e com preço acessível, ela vai rachar de ganhar dinheiro, porque é a necessidade. Está na cara, né? Que essa é uma necessidade do mercado. Quem atender essa necessidade vai sair ganhando. Entenderam o que quando eu falo para vocês de necessidade? O que é entender de necessidade? Esse é o primeiro ponto para vocês. No meu caso, como que funciona? Vou contar um pouco da minha experiência para vocês. Quando eu comecei do tamanho P até o tamanho 4, até o tamanho 3. Eram 6 tamanhos, sendo masculino e feminino, então dando 12 tamanhos. E aí eu coloquei um pouquinho de cada, coloquei um pouquinho de roupa pro dia a dia, um pouquinho de roupa um pouquinho mais sofisticada para usar à noite, nesse estilo. E aí eu fui conhecendo o meu público, conhecendo quanto que eles estavam dispostos a pagar pelos produtos e fui testando. Cheguei a colocar alguns macacões, não teve giro. Então eu entendi que aquela peça não era para o estilo dos meus clientes. Então eu retirei os macacões. Aí eu não pus mais macacões. Cheguei uma época a colocar vestido social, também não girou, não era uma peça que não girava. Aí depois eu retirei os vestidos sociais. E com a minha experiência eu fui descobrindo que o meu público queria uma peça para o dia a dia, com um preço acessível e que seja confortável e que seja bonitinho, que seja estilosinha, mas não aquele estilo blogueirinha, não era bem aquele estilo blogueirinha, era aquele meio termo. E aí eu comecei a focar especificamente nesse estilo do dia a dia. E deu super certo. Pronto, eu achei o caminho e aí eu fui e deu tudo certo. Então eu fui conhecendo o meu público e eu fui entendendo o que dava certo, o que não dava, testando e consegui entender o que era. Então eu também vou trabalhar com roupa dia a dia, que pra mim também vai dar certo? Não necessariamente. Se aí na sua cidade já todo mundo já está trabalhando com esse estilo de produto e não é bem aquilo que as clientes querem, não vai dar certo.
é você entender as necessidades do público, a carência do público e investir naquilo que está carente. É isso que você precisa entender. Ah, porque eu vejo muito isso também. Ah, porque aquela loja tá dando super certo, então eu vou comprar o mesmo estilo de produto, vou comprar a mesma marca que eu também vou ter sucesso. Não, pode ser que não dê certo para você. Porque às vezes o seu público não é isso que ele quer, ou ele já está farto daquele estilo, daquele produto. Entendeu? Então não adianta você olhar o seu concorrente, ver o sucesso dele, copiar, que nem sempre o que dá certo para ele vai dar certo para você. É entender, você precisa entender isso primeiro para depois você entender qual o estilo de produto que você precisa trabalhar, entendeu? Então eu fico vendo muita gente fazendo isso e eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Adianta você trazer, vou trabalhar com produto importado, vou trazer lá dos Estados Unidos só roupa de marca. E aí quando você vai vender, você vê que as pessoas não do seu nicho, do seu mercado, não estão dispostos a pagar aquele valor por aquele produto. E aí você fala, não deu certo, onde foi que eu errei, né? Mas por quê? Porque você antes não fez uma análise para entender quanto as pessoas estavam dispostas a pagar, se era esse o estilo de produtos que elas estavam procurando. Às vezes, já tinha muitas pessoas trabalhando com moda importada e o que elas queriam era uma roupa básica, com preço acessível, e você veio justamente com o produto ao contrário. A mesma coisa pode acontecer. As pessoas querem um produto premium, elas não querem uma roupa básica. A demanda está carente por um produto premium, um produto diferenciado, pode ser importado ou com alta qualidade, e aí você traz uma roupa para o dia a dia básica. Aquele público, ele não quer, fala, não, esse não é o meu estilo, não é isso que eu quero um produto diferenciado. Ela está disposta a pagar um valor alto por aquele produto, porque ela quer qualidade, ela quer um produto diferenciado, ela quer marca. Aí você vem e traz um produto totalmente ao contrário. Não vai dar certo também. Entenderam? Deu para entender aí como que vocês vão saber qual que é o produto certo para o mercado de vocês? Não dá para saber, não é uma receita mágica, não é um plim. Eu recebo muitas caixinhas também de perguntas assim: Flaviane, se eu trabalhar com moda dia a dia vai dar certo? Flaviane, se eu trabalhar com fantasia vai dar certo? E aí eu falo, nossa, quem dera eu soubesse, né? Falar assim, não, vou consultar aqui a minha bolinha mágica aqui, né? E falar assim, olha, me conta se ela fizer isso vai dar certo. Não é assim que funciona. Por isso que muitas pessoas falam, eu comecei com um produto e não deu certo, e agora o que eu faço? Não tá vendendo. Mas será que você trouxe o produto certo para seus clientes, para o seu mercado? Você entendeu essa demanda antes de começar? Para você entender, você precisa fazer, para ter uma loja infantil de sucesso, você precisa fazer uma boa análise de mercado, uma boa análise de concorrentes, entender uma boa análise de cliente, né? Para depois você definir o produto. O produto é a última coisa. E aí é onde que vocês ficam, me passa fornecedor, né? Me conta o fornecedor. Por que eu não passo o contato dos fornecedores para vocês? Porque vocês começam pelo produto. Vocês vão lá, acham que sabe qual que é o produto ideal, não faz a análise, começa pelo produto e depois vai ter problemas lá no futuro. E é justamente isso que eu não quero. Eu quero que vocês tenham conhecimento, entendam o que vocês vão fazer para depois investir no produto. O produto é a última coisa. Entenda primeiro isso para depois investir no produto. Não começa pelo produto que não vai dar certo. Não é assim. Tá bom? Então eu tenho que ter muita responsabilidade com isso, com vocês, porque eu sei que é o investimento de vocês estão investindo o dinheiro de vocês, né? É um sonho para muitas, né? Então a gente tem que ter responsabilidade. Então é isso, eu acho que deu aí para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado, quanto de oportunidades ele traz para nós, o quanto ele é grande. Vou fazer um resumão aqui para quem entrou no final aí da live. Falei que esse é um mercado que cresce 6% ao ano, com perspectiva de crescimento para 2022 de 10%. Falei que a cada 20 segundos nasce uma criança no Brasil, o que significa que mais ou menos 321 crianças, bebês, nascem por hora. Falei também que é 1,3 bilhões de peças produzidas aqui no Brasil só desse segmento. Falei que nos últimos 30 anos houve aí um crescimento de quase 3 vezes desse segmento, que as mães mudaram o estilo de compra, né?
que hoje os filhos são mais planejados, são desejados, então a gente gasta mais na hora de montar o enxoval. Falei que o mercado brasileiro movimenta 50 bilhões no varejo e o segmento infantil representa 16% desse mercado. Falei que 40 mil crianças, existem 40 milhões de crianças no Brasil de 0 a 12 anos. Falei que, em média, uma mãe gasta R$ 2.000 de investimento em enxoval aqui no Brasil, então é um investimento mais alto. Falei que nós não temos só as mães como clientes, nós temos as mães e as mulheres, né, que são as avós, tias, madrinhas, amigas, que também vão comprar para presentear, que estão felizes com a chegada do neto, que estão felizes, né, com a chegada do sobrinho, com o filhado. Falei dos filhos que estão sendo planejados, dos que foram adiados, né, nesse período que nós estamos passando para depois. Falei dos que não são planejados, mas que também vão nascer. Falei que também sobre quais são os produtos de necessidade para esse primeiro momento, essa mãe que está grávida. Falei também sobre aniversários, falei do exagero, né, das mães de primeira viagem, falei das mães que têm mais de um filho. Falei também sobre os estilos de roupas, né, que existem aí nesse mercado. E também falei, que mais, das mudanças das estações que ainda nós temos, a frequência de compra, né, de quantas crianças crescem rápido. Falei que nós estamos cheios de mães ao nosso redor. Falei também de entender, né, qual que é o produto ideal, entendendo as necessidades. Contei um pouco também sobre a minha história, de como que eu defini aí o meu produto. E também contei para vocês que vocês precisam saber entender a demanda, né, entender as necessidades das mães. Seja para você atender com um serviço, seja para você trazer um produto, um estilo de produto, para você atender essas necessidades para que você tenha sucesso. E é por isso que eu acho que a moda infantil é a melhor para você escolher, até porque você é mãe, você já testou esse produto, você já conhece sobre marcas, você já lavou, você já viu qual que desbota, qual que não desbota, qual que dura mais, qual que dura menos, qual que é mais... Você já sabe quais os produtos que são mais úteis, quais não são. Você já sabe o que é necessário, qual que não é. Então, assim, ninguém melhor do que uma mãe, né, pra trabalhar com uma roupa infantil, porque ninguém melhor que ela já conhece esse produto, sabe falar muito bem sobre ele, porque a gente vivencia isso todos os dias. Além da gente ter empatia, né, saber se colocar no lugar da outra mãe, a gente consegue entender quais são as necessidades, quais são as dores, né, da outra mãe que está do outro lado. Quais são os desejos, quanto ela está disposta a pagar por um produto, né? Então, assim, tudo isso facilita o nosso dia a dia e faz com que a gente ainda tenha mais sucesso ainda com a nossa loja infantil em casa.